continuidade do módulo 0. A partir de agora, a gente vai avaliar os principais pedidos que vocês vão incluir, as principais pretensões das ações do trabalho. A gente vai avaliar elas uma a uma, né? Igualmente a gente fez com os requisitos do vínculo de emprego, para que vocês tenham facilidade de, quando obterem um relato de um cliente, poderem identificar quando pedir determinada pretensão ou não. A partir de agora, vocês também vão fazer um exercício junto comigo de sempre associar aquela regra que a gente vai colocar como fundamento para poder fazer aquele pedido com os princípios que vocês viram anteriormente. Isso vai facilitar muito a vocês, vai dar segurança para vocês, para numa situação diferencial em que tu não esteja identificando o encaixe daquele relato às regras, tu possa utilizar os princípios, relembrar, ter contato ali contínuo com eles, vai permitir que em determinados momentos, inclusive, apesar de tu não saber um regramento, por exemplo, especial, quando tu identifica que um princípio foi violado, tu já vai atrás desse regramento e provavelmente tu o encontra, porque tu já tem a conexão com as raízes, com as sementes da onde germinaram aqueles pedidos. Então a gente vai fazer essa avaliação e no final de cada aula, de cada pedido desse que a gente está avaliando aqui, e no final a gente vai somar em uma demanda do trabalho, né? Todos esses pedidos são decorrentes do reconhecimento do vínculo. Por isso que a gente trabalhou primeiro o reconhecimento do vínculo, trabalhou primeiro os requisitos, porque a partir do reconhecimento desse, a gente vai extrair também desse relato todos esses pedidos aqui que a gente vai instrumentalizar. Mas principalmente eu quero que vocês não antecipem, né? Porque a partir de agora, quando a gente for falar dos pedidos, no final da aula eu vou fazer um índice remissivo com todas as normas que falam sobre aquele princípio, que orientam a aplicação dessa regra, né? A hermenêutica jurídica que já foi discutida, por exemplo, pelo TST em diversas dessas demandas, mas eu não quero que vocês antecipem a leitura desse pedido a partir do índice remissivo e depois venham ver a aula. Pelo contrário, eu preciso que vocês vejam a aula primeiro para depois fazer a leitura de todas essas normas, porque senão fica uma leitura muito difícil. Mas eu vou te dar aqui a base para que essa leitura seja facilitada. A gente não vai precisar esgotar tudo, até porque a maioria desses pedidos que a gente vai analisar aqui, se não todos eles, já são muito pacificados, pessoal. Então, por serem pacificados, ser uma discussão pacificada, eu não preciso sair colocando na minha petição diversos fundamentos, jurisprudência, provando por A mais B qual é a interpretação jurídica sobre aquele pedido, porque o juiz já o compreende, já tem isso como pacificado. Não há uma distinção. Então, por isso, a gente vai primeiro aprender a extrair dos fatos, identificar os fatos e como aquele pedido se adequa àquilo. E aí, no final, vocês vão ter o índice remissivo para, em casos especiais, identificando, isso parece estranho, a intenção que essa regra existe. Porque a regra existe por um motivo. É como eu disse para vocês, a gente vai preparar vocês aqui, não é para vocês ficarem se agarrando em galho, é para vocês realmente entenderem de onde nasceu aquele pedido e quando algo ficar estranho, então falar assim, isso está estranho, isso não parece se adequar à intenção do porquê esse pedido foi construído, do porquê esse artigo de lei foi construído, do porquê essa norma foi construída, e tu vai resgatar ali nos princípios, né, o motivo da construção disso, aí tu vai atrás de uma norma especial e provavelmente vai encontrar. E quando não encontrar, não vai ter dificuldade em argumentar a necessidade de a gente construir um novo ramo, uma nova análise, uma análise distinta, ou seja, gerar um braço de árvore aí, um galho diferente, já que estamos numa situação diferenciada. Então, tu vai ter esse contato, eu preciso que vocês sempre relembrem do que a gente falou anteriormente, porque é isso que vai dar proeficiência para vocês atuarem em qualquer pedido, em qualquer demanda da área trabalhista, tá bom? Eu já vou começar aqui com essa, falando de uma das verbas que a gente sempre analisa em todos os casos. E essa verba é o salário mínimo. Como assim, Idma? Isso não é o óbvio? Não. Por quê? O salário mínimo, ele tem a intenção, né, não vou adentrar aqui na teorização do salário mínimo, mas o que eu quero que vocês saibam sobre o salário mínimo é que a partir do momento que eu identifico uma relação de emprego, eu sei que aquela pessoa está cumprindo uma função e ele é um empregado, naquela situação que foi relatada, ele tem que receber um salário mínimo. Existe um salário mínimo nacional, mas como eu falei para vocês lá nos princípios, sobre a norma mais favorável, existem estados que, pelo custo de vida ser maior, o salário mínimo vai ser diferente. O salário estadual vai ser maior do que o salário nacional. E qual vai viger? Ora, o salário estadual.
Por que vai ser o salário estadual? Lembra, olha a especificidade. Naquele estado a gente tem mais gasto, naquele estado a gente precisa de um salário mínimo maior para ele poder alcançar o efeito que a gente quer em relação ao salário pela contraprestação do trabalho. Então, de novo, vocês estão colhendo, isso não é à toa, a gente vai colher tudo de lá, né? Então, se há uma especificidade, a gente vai utilizar esse salário mínimo estadual. Mas não só isso, às vezes a função que a pessoa exerce, ela precisa de um salário base superior ao salário mínimo. Por quê? Porque aquela função exige uma complexidade maior, uma preparação maior para aquele trabalho, aquela função tem um risco maior, a gente precisa atrair pessoas para atuarem naquela função e está difícil a gente utilizar sempre o salário mínimo. Então a gente vai dar um salário base diferenciado para aquele tipo de exercício de trabalho. Então o salário mínimo ele é proporcional à complexidade do trabalho. Se a gente não tem uma nomenclatura específica, um salário base específico para aquela função ou para aquele estado, aí a gente vai para o salário mínimo de regra. E é muito importante essa análise porque ela que define quanto aquela pessoa tem que receber no mínimo como base, né, para garantia da sua dignidade, todas as questões que a gente discutiu nas aulas de princípio. É importante a gente fixar qual é esse salário dela, qual o salário que deveria ser pago a ela, para a gente comparar com o que ela estava recebendo. Porque se ela estava recebendo a menor que o salário mínimo, ou seja, ela trabalhava numa função de doméstica e recebia menos que o salário mínimo. Ela era um arquiteto, um dentista e recebia menos que o salário base, menos que o salário estadual para aquela função, menos que a convenção coletiva determinou para aquela atividade e ela estava recebendo a menos. O que a gente vai pedir? Olha, a diferença do salário. E isso vai ter efeitos lá na frente no resultado do processo. Então, no primeiro momento, a primeira coisa que vocês vão avaliar depois de identificado que é uma relação de emprego, por quê? Porque se não for uma relação de emprego, eu determino meus honorários. É igual aqui no escritório, tu vem aqui, eu vou determinar quanto vai ser os honorários do escritório, quanto vai ser os honorários em detrimento daquela atividade. Mas se eu estou numa relação de emprego, eu verifico, não, isso aqui não é um contrato entre empresariados, na verdade é uma relação de emprego, eu já fiz a análise do reconhecimento. Demonstrei para o juiz, levei para a Justiça do Trabalho essa situação. Quando eu provei, a situação do salário mínimo é uma consequência. Se eu estou diante de uma relação de emprego e essa função aqui precisa receber esse valor e ele estava recebendo a menor, a gente precisa corrigir, reparar essa diferença. Então, o salário mínimo é a primeira análise que vocês vão fazer em relação ao contrato de emprego, para avaliar se essa pessoa estava recebendo adequadamente pela função que exercia. Então, essa é a primeira etapa, o salário mínimo. Vocês vão ver aqui, vou colocar no final da aula como prometido, diversos índices remissivos sobre salário, né, que fala sobre o salário base, que fala sobre salário por produtividade, comissão. Quando recebe por comissão, não pode ser menor que o salário mínimo. A pessoa pode receber por produtividade? Pode, mas não pode receber menos que o salário mínimo, porque é o salário mínimo. A gente já está falando de forma bem literal em relação a isso. Só que esse salário mínimo pode ser variável em detrimento do Estado, em detrimento da função que a pessoa exercia, e aí tu vai ter que fazer uma pesquisa sobre qual é o salário base daquela pessoa, o salário mínimo, para aquela categoria, para aquela função, naquele Estado, senão a gente vai para a regra geral. Mas é sempre importante avaliar isso e detalhe, o salário, pessoal, se ele é contratual, ou seja, eu tenho um salário mínimo nacional, tá? E a gente está na regra geral. Aquela pessoa eu quero contratar muito ela e ela não quer aceitar pelo salário mínimo. Eu faço uma proposta diferente, de 2 mil, de 3 mil, de 4 mil, de 5 mil, de 8 mil, que seja. Eu fiz a proposta salarial para ela, ela aceitou. Eu posso modificar esse salário posteriormente? Também não. O salário ele é protegido legalmente, porque a gente fez um acordo. E a partir do momento que eu faço um acordo contigo sobre o salário, o que acontece? Eu tenho uma previsão aqui na minha cabeça de quanto eu vou receber e o quanto eu vou gastar. Amanhã tu diminui esse salário porque tu já me capturou e agora, por exemplo, eu já perdi a chance em outras oportunidades de emprego de continuar procurando, etc. Aí o contrato fica diferenciado, ou seja, tu subtraiu, tu está em uma situação vantajosa, já que agora eu já estou aqui dentro da empresa, não vou querer sair e eu preciso pagar as minhas contas e vou ter um tempo doado ali dentro para isso. Então, o salário, além de ele ter que ser garantido o mínimo, ele não pode ser reduzido durante o contrato. Tá? A gente tem no artigo 7º ali, que é basicamente o artigo 7º da Constituição Federal, para a gente é como se fosse o artigo 5º. Ele é o artigo mais importante em relação ao direito social, em relação ao direito do trabalho. E lá vocês vão encontrar a proporção, né, a garantia do salário mínimo proporcional à complexidade, por isso que a gente tem essas variações de salário, em detrimento de função, Estado,
E também vocês vão encontrar a irredutibilidade salarial, porque o salário ele é basicamente ali algo protegido, santificado, não se mexe nele, porque a gente tem esse comprometimento, essa troca e essa, inclusive, destinação do salário aos nossos gastos comuns. Então, se mexe no salário, a gente vai prejudicar uma cadeia de situações de forma diferente. O que a gente quer, então, é avaliar, a partir do momento do reconhecimento de vínculo, que a pessoa tem uma base salarial, seja o mínimo, seja acima dele, aquilo que é correspondente à função que exerce ou ao estado que ele está incluído, por conta dos princípios anteriores que a gente já falou. O princípio da realidade, ou seja, é um emprego, então tem um salário fixo mínimo para aquela categoria, para aquela função, para aquele estado ou nacionalmente. Ele pode ser reduzido, ele pode ser movimentado depois? Não, a pessoa não pode nem abrir mão disso, né? É indisponibilidade. De novo, são os princípios aqui dando luz a essas regras, as regras do direito do trabalho. Aí vocês já entenderam o salário mínimo, vocês vão encontrar o índice aí de várias normas que falam sobre o salário, tanto na CLT quanto na Constituição Federal, para dar luz a essa proteção ao trabalhador, para dar luz à proteção à dignidade da pessoa humana. Fechado? A gente vai seguir nesses segmentos nas demais aulas, a gente vai trabalhar verba por verba, e agora quando tu for ler o índice remissivo e as demais avaliações sobre a lei e sobre o salário, eu tenho certeza que tu vai ter mais facilidade para avaliar e instrumentalizar os pedidos de diferença salarial, né? Seja para uma pessoa que recebe um valor ali acima do teu e faz a mesma função, ou seja, não pode, é uma discriminação, é proibida a discriminação por conta da Constituição Federal. Então, vocês veem que tudo isso tem uma iluminação dos princípios, tem uma iluminação dos direitos humanos, tem uma iluminação daquilo que a gente quer proteger em primeira ordem. E outra, algo que eu não falei nas aulas passadas, quando a gente tem, eu já falei sobre choque entre regras e choque entre princípios, mas se a gente tem um choque entre regra e princípio, vai sobressair o princípio. Por quê? É aquela frase comum que vocês enxergam aí na rede social, defenda o direito, ou seja, defenda a regra porque ela defende algum princípio. Mas quando a regra, quando o direito se conflitar com a justiça, fique com a justiça, porque a justiça é um princípio. A justiça não é uma regra, A regra, ela visa salvaguardar a justiça. Então, esse conflito eu não tinha mencionado anteriormente e é importante para vocês avaliarem essas questões e sempre aprofundarem de onde veio aquilo. A gente falou sobre o salário mínimo, Isso é algo muito importante que vocês vão utilizar usualmente e que vai gerar reflexos monetários muito grandes. Tá bom? Vamos para a próxima aula, a gente vai falar da segunda verba mais conhecida, além do salário mínimo, eu imagino, que é o 13º salário, a gratificação natalina. Thank you.